Você sabia que o Supremo Tribunal Federal pode, sim, construir uma solução consensual para definir o pagamento da chamada revisão da vida toda aos aposentados, mesmo diante de opiniões divergentes entre os ministros? É possível que, em vez de cada ministro simplesmente declarar seu voto, eles se reúnam reservadamente para debater propostas e alcançar um acordo, acelerando a criação de uma regra clara e definitiva sobre o tema. Em situações de grande impacto social e econômico, como esta, o STF frequentemente busca alternativas que equilibram o direito dos beneficiários com a viabilidade financeira do pagamento, estudando diferentes datas de corte e limites para os valores atrasados. Outra informação fundamental: nos bastidores do julgamento, há diversas propostas nas mesas dos ministros para estabelecer quando e como os aposentados teriam direito a receber as diferenças da revisão. Por exemplo, uma das teses discutidas limita o pagamento dos atrasados somente a partir do ano de 2019, enquanto outra defende o pagamento apenas a partir de 2022. Essas delimitações impactam diretamente quanto o aposentado pode receber, tornando o resultado do julgamento ainda mais relevante para milhões de brasileiros. Se você chegou até aqui, inscreva nos comentários a frase: "Quero o direito garantido". Assim saberemos quem realmente buscou se informar sobre a revisão da vida toda até o final. O tema da revisão da vida toda é complexo, mas pode transformar a vida de muitos aposentados e pensionistas em todo o país. Trata-se de uma tese jurídica que permite considerar todas as contribuições previdenciárias feitas ao longo da vida do trabalhador, inclusive aquelas anteriores a julho de 1994, na hora de calcular o benefício. Isso pode elevar o valor das aposentadorias, beneficiando especialmente quem teve salários mais altos antes do chamado Plano Real, quando entrou em vigor a nova moeda. O caminho no STF para decidir sobre o alcance e o pagamento da revisão se tornou mais intrincado porque, diferente de outros julgamentos, há profundas divergências entre os ministros quanto à extensão dos direitos reconhecidos. O voto do ministro André Mendonça, por exemplo, foi elogiado por propor uma solução intermediária. Ele acompanhou o entendimento da ministra Rosa Weber para modular os efeitos da decisão, ou seja, definir um marco temporal a partir do qual os valores retroativos poderão ser buscados pelos segurados. Esse tipo de modulação busca dar segurança jurídica e garantir ao mesmo tempo o direito e a sustentabilidade orçamentária. Por outro lado, há ministros que se preocupam com o impacto financeiro para o governo federal. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, já indicou uma posição mais restritiva, sugerindo uma limitação maior para evitar uma despesa muito alta com o pagamento dos atrasados. Em discussões dessa magnitude, é comum que ministros proponham soluções intermediárias, como fixar marcos temporais diferentes, diminuir o alcance da decisão ou até condicionar o pagamento de retroativos a certas condições. O plenário do Supremo Tribunal Federal já demonstrou em julgamentos recentes que, diante de propostas variadas, os ministros podem se reunir reservadamente para buscar um entendimento conjunto. Essa prática, absolutamente legítima, visa principalmente evitar que uma decisão fragmentada crie insegurança jurídica ou gere efeitos desproporcionais para a sociedade. Exemplos disso incluem julgamentos envolvendo grandes empresas de tecnologia, onde os ministros precisaram harmonizar diferentes propostas para uma regulamentação eficaz e viável. No caso da revisão da vida toda, a busca por consenso acontece porque há visões muito distintas sobre até onde deve ir o direito ao pagamento. A modulação de efeitos, termo técnico usado para definir quando e como uma decisão do Supremo Tribunal Federal passa a valer, tem papel central neste debate. Por meio da modulação, o Supremo pode, por exemplo, decidir que só quem entrou com ação judicial até determinada data tem direito ao pagamento dos atrasados ou ainda estabelecer um corte temporal a partir do qual os valores podem ser cobrados.
No caso da revisão da vida toda, uma proposta de corte em 2019 segue o entendimento de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, favorável aos aposentados publicada naquele ano, marca o reconhecimento oficial do direito. Outra proposta, sugerida pelo ministro Cristiano Zanin, defende a limitação dos atrasados apenas a partir de 2022, reduzindo o impacto financeiro para o INSS. O debate sobre essas datas não é apenas uma questão teórica. O que for decidido impactará diretamente o bolso dos aposentados e a sustentabilidade das contas públicas. Se prevalecer o entendimento de que o direito ao pagamento dos atrasados se limita a partir de 2019, parte considerável dos valores devidos poderá ser paga, mas o governo evita um rombo ainda maior nas contas. Por outro lado, se a limitação for a partir de 2022, muitos segurados que já ajuizaram ação há mais tempo terão direito a receber um valor menor em atrasados. Já existe a possibilidade, aventada por alguns ministros, de modular ainda mais os efeitos para restringir o pagamento, atendendo tanto à necessidade dos beneficiários quanto à responsabilidade fiscal do governo. Além disso, na prática dos tribunais superiores, reuniões para buscar consenso entre ministros são mais frequentes do que parece. Quando o tema é polêmico e envolve múltiplas propostas, os ministros podem sim se reunir em conversas reservadas, trocar impressões, analisar cenários e, assim, construir um voto intermediário ou uma proposta conciliadora que depois é apresentada e submetida ao plenário. Esse procedimento ocorre principalmente quando há risco de insegurança jurídica, paralisação de processos ou expectativa de repercussão nacional muito expressiva. A vida do aposentado brasileiro está diretamente atrelada à definição desse consenso no STF. Um reajuste no valor mensal da aposentadoria, ainda que sem o pagamento integral de todos os atrasados, já faz enorme diferença para quem depende desse dinheiro para sobreviver ou melhorar sua qualidade de vida. Muitos segurados, aliás, estão à espera há anos de uma definição, com processos paralisados em todo o Brasil, aguardando apenas a palavra final do Supremo sobre a modulação dos efeitos da decisão. Outro ponto relevante é que o debate sobre a revisão da vida toda não ocorre isoladamente. O governo federal, ciente do enorme impacto fiscal envolvido, pressiona nos bastidores para limitar ao máximo o alcance da decisão, alegando risco às finanças públicas. Isso inclui manifestações formais, pareceres e até reuniões com ministros do Supremo, onde se pede prudência no julgamento. Nos meios de comunicação e nas redes sociais, aumentou a exposição de situações em que sindicatos e intermediários se aproveitaram da fragilidade dos aposentados para impor cobranças indevidas, inclusive com fraudes e descontos ilegais. A pressão política e social é grande e, ao mesmo tempo, a expectativa dos beneficiários não para de crescer. A cada novo movimento no julgamento, aposentados se mobilizam, enviam cartas, mensagens e até buscam apoio de associações e parlamentares para tentar sensibilizar os ministros a favor de uma solução mais vantajosa. Há quem defenda que a decisão deve ser, acima de tudo, clara e definitiva, permitindo que todas as ações paradas na Justiça possam finalmente avançar, com regras transparentes para o recebimento dos atrasados e reajuste dos benefícios. Diante da multiplicidade de propostas e interesses, o papel de quem acompanha o tema é fundamental para entender não apenas o direito reconhecido, mas os limites práticos de sua aplicação. Saber interpretar o que decide o Supremo Tribunal Federal é crucial para agir no tempo certo, requerer a revisão quando possível e, principalmente, não ser enganado por falsas promessas ou propostas milagrosas. Outro aspecto que reforça o potencial de acordo no Supremo é a atuação dos próprios ministros para preservar a imagem do tribunal e a confiança na justiça. Uma decisão consensual, mesmo que não atenda plenamente todas as expectativas,
contribui para transmitir segurança jurídica e evitar a multiplicação de ações judiciais com entendimentos conflitantes. Trata-se de um momento decisivo, não apenas para os aposentados envolvidos, mas para toda a sociedade, que observa como se resolvem disputas de grande impacto coletivo. A revisão da vida toda tornou-se, além de tudo, motivo de mobilização política. Grupos de aposentados, entidades de classe e até partidos políticos usaram o tema para pressionar por decisões rápidas e favoráveis. O governo atual também acompanha de perto o desenrolar do processo, já que uma solução que traga imagem positiva pode ser explorada publicamente e virar trunfo em campanhas eleitorais ou programas sociais. No âmbito jurídico, os advogados que atuam em defesa dos aposentados reforçam que, independentemente da modulação escolhida, deve prevalecer o respeito ao direito adquirido de quem já ingressou com a ação antes das mudanças de entendimento. Eles argumentam que a expectativa legítima formada quando o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a revisão não pode ser frustrada por uma mudança brusca a posteriori. Esse é, inclusive, um argumento constante nos memoriais apresentados aos ministros em fase de acordos e discussões internas. Para melhor compreensão, imagine a situação de um aposentado que contribuiu durante 30 anos com salários elevados antes de 1994 e, após aquele ano, passou a receber salários menores ou mesmo ficou períodos sem recolher. Sem a revisão da vida toda, o cálculo da sua aposentadoria desconsidera todo o esforço contributivo realizado na maior parte da carreira. Com a revisão, esse histórico pode ser incluído, aumentando o valor mensal do benefício e, eventualmente, gerando diferença significativa em atrasados a receber, se a decisão do STF permitir. Portanto, quem potencialmente se beneficiaria com a revisão da vida toda? Principalmente quem teve salários altos no início da carreira ou antes de 1994. Já para quem teve recolhimentos maiores apenas após o Plano Real ou sempre esteve no piso previdenciário, a revisão pode não trazer aumento relevante, ou mesmo causar redução do benefício, motivo pelo qual a análise caso a caso é fundamental. Outro detalhe a ser observado é que a decisão do Supremo Tribunal Federal terá efeito vinculante, ou seja, deverá ser obrigatoriamente seguida por todos os juízes do Brasil. Isso significa que, após o trânsito em julgado e publicação da tese, as ações que estavam suspensas serão retomadas já com a orientação definitiva, reduzindo o tempo de espera dos aposentados e trazendo previsibilidade para os próximos processos semelhantes. Caso a modulação limite o pagamento dos valores a partir de uma data específica, só terão direito aos atrasados os segurados que se encaixarem nesse critério. Os próprios ministros do Supremo têm demonstrado preocupação em comunicar claramente as razões para suas decisões, especialmente quando envolvem temas de grande repercussão social. Ao modular os efeitos da revisão da vida toda, eles buscam proteger tanto o direito dos aposentados quanto o equilíbrio das contas públicas, cientes de que qualquer medida drástica pode gerar efeitos adversos de longo prazo. Há ainda um fator importante. A decisão que sair do Supremo pode servir de referência para outros países e sistemas previdenciários. Afinal, a questão de como revisões de cálculos afetam o equilíbrio financeiro dos regimes de previdência é tema recorrente em todo o mundo, especialmente em sociedades que, como a brasileira, enfrentam desafios de envelhecimento populacional e pressão sobre a seguridade social. Nesse cenário, a orientação para quem acompanha o tema é estar atento a cada movimentação do Supremo, compreender o teor das propostas em análise e preparar-se para agir rapidamente quando a decisão definitiva for publicada. Isso pode significar entrar com a ação no prazo apropriado, contestar descontos abusivos ou mesmo orientar conhecidos e familiares para não perderem prazos e oportunidades. O acompanhamento do julgamento e a compreensão das soluções de consenso são decisivos para defender direitos
e evitar prejuízos. Ficar atento ao conteúdo técnico, mas também às nuances de articulação política e institucional, permite que o cidadão comum não seja surpreendido por mudanças repentinas e possa planejar seus próximos passos. No campo prático, vale reforçar: se você está em dúvida se pode ser beneficiado pela revisão da vida toda, procure orientação especializada, com profissionais que atuam no direito previdenciário e conhecem os detalhes das regras e dos prazos processuais. Evite promessas milagrosas ou soluções rápidas demais, pois alterações de entendimento no STF são sempre acompanhadas de regras precisas para limitar ou estender direitos. Ao final, a possibilidade de um acordo entre os ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a modulação dos efeitos da decisão da revisão da vida toda é real e pode trazer benefícios concretos tanto para os aposentados quanto para a estabilidade das contas públicas. O momento é de expectativa, informação e cautela, mas também de esperança para milhares de brasileiros que aguardam reconhecimento do direito a uma aposentadoria mais justa. Lembre-se, as decisões do Supremo Tribunal Federal criam precedentes que moldam o futuro da Previdência Social e da própria confiança na justiça brasileira. Participar desse debate, compreender os argumentos e acompanhar o desfecho é fundamental para quem busca não apenas garantir o próprio direito, mas também fortalecer o Estado de Direito para todos.